Nair, há alguma percepção aí esse ano de que existe uma dificuldade para captar, entender essa tendência do voto em Bolsonaro? É difícil ler esse eleitor nas pesquisas? Olha, a gente nunca teve muita dificuldade. É claro que existe aí, muito se falou esse ano do voto envergonhado, enfim, mas a gente, na hora que a gente vai fazer as nossas entrevistas, os nossos entrevistadores, eles têm aí um treinamento bem qualificado para tentar captar essas nuances no campo, e a gente consegue fazer isso aqui, olhando esses resultados de maneira bem cuidadosa. Então a gente nunca teve muita dificuldade com isso, não. A gente acredita que há, de fato, uma onda, talvez com uma ponderação de uma amostragem, de uma maneira equivocada, justamente por conta desses dados desatualizados do IBGE, e que isso pode ter prejudicado um pouco nas pesquisas a representatividade do universo brasileiro da sua totalidade. Bom, a Paraná Pesquisas aí foi previamente, né, antes do primeiro turno, foi bastante criticada, né, publicamente, mas teve esse resultado aí, melhor sorte, muitos podem falar. Não é uma sorte, acredito que seja um estudo muito elaborado, né? Mas muito se fala aí que o problema é da defasagem do censo do IBGE, que a gente abordou também, a espiral do silêncio, que tem gente que vota em Bolsonaro, mas não quer declarar o seu voto, ou é metodologia? O que pode ter feito realmente a Paraná Pesquisas ter um acerto maior do que os outros institutos? Olha, a gente tem aí esse cuidado técnico e metodológico muito grande. A gente analisa muitos dados, por exemplo, até em conversa com outros teóricos aí da ciência política, a gente observa que, por exemplo, a questão da rejeição é o outro lado do voto. Então, quando a gente tem ali uma pessoa que não vota, que se declara que não vota de jeito nenhum em um determinado candidato, a gente coloca isso, quando a gente coloca dicotomiza essa pergunta entre um e o outro, a gente sabe que o outro lado da moeda, se ele não vota de jeito nenhum em algum candidato, ele pode vir votar no outro. Então, esse potencial eleitoral, esse potencial é o que a gente normalmente faz nas nossas análises. É claro que o que aparece na mídia e o que aparece aí nas jornais, enfim, nas revistas, é a questão do voto, dos votos válidos, em quem você vai votar. Mas quando a gente analisa, por exemplo, a questão do potencial eleitoral, a gente verifica a coerência desses dados, né? A gente consegue contar melhor essa história. Então, contando melhor essa história, nesse viés da questão da rejeição, do potencial eleitoral, a gente não foi para Paraná Pesquisas uma grande surpresa o resultado das urnas. Ela foi só o reconhecimento e, na verdade, o reconhecimento de um trabalho muito duro e muito sério que a gente faz aqui no Instituto. Agora, a expectativa que fica, Nair, é para o segundo turno, né? Quando devem começar essas pesquisas e de que forma elas serão feitas? Olha, nós já temos duas pesquisas aí em campo, né, para serem coletadas, que é a primeira pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas de segundo turno para os estados de São Paulo e do Rio Grande. A gente perdeu o contato aí com a Nair Quintanilha, mas ela estava explicando a metodologia. Quando começam as pesquisas agora para o segundo turno, ela já volta com a gente. Nair, está me ouvindo? Pode concluir o seu pensamento. Eu estava falando que as duas próximas pesquisas de segundo turno, a Paraná Pesquisas divulga no dia 7 a primeira pesquisa de segundo turno para o estado de São Paulo e para o estado do Rio Grande do Sul. As próximas pesquisas a gente vai registrando aí no Tribunal Superior Eleitoral e a gente vai dando informação aí para os amigos da Jovem Pan. Muito bem, então agradeço a sua entrevista aqui nesta manhã, o Jornal da Manhã, segunda edição. Obrigada, Nair Quintanilha, que é CEO da Paraná Pesquisas. Bom dia para você.